Vai Boa noite. nesses 3 pontinhos superiores. Não, já Achou? coloquei, já vai iniciar. Pronto, já iniciou a gravação. Obrigada, viu, Ingrid? Então, vamos começar, tá? Eu vou projetar aqui a tela para vocês. Vamos começar porque a gente não pode parar. Muito bem. Me dê um ok aí que vocês estão... Se vocês estão vendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Vamos começar então. Só voltar aqui para você. Vamos começar. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar, né, o capítulo 3, que é a criação, tá? Então, eu coloquei aqui, isso aqui é bem tchan mesmo para vocês. Será que a criação foi assim? Em 2 tempos se criou-se tudo e se fez a terra, né? Ou será que houve um processo de criação? Vamos discutir isso na noite de hoje, tá? As perguntas do nosso estudo compreendem as perguntas 37 a 59 do Livro dos Espíritos. O que é que a gente vai ver hoje? Formação dos seres, dos mundos e dos seres vivos, o povoamento da Terra, Adão, né? Vamos refletir sobre Adão, se realmente Adão foi o primeiro homem, o primeiro ser a habitar o nosso planeta. Nós vamos estar sobre a diversidade das raças, sobre a pluralidade dos mundos e as considerações e concordâncias bíblicas que Kardec traz. Caso não dê tempo, meu marido contou com vocês no próximo encontro sem nenhum tipo de estresse. Vamos lá. Capítulo 3, criação. Eu estou aqui no modo de compartilhar a tela, caso vocês queiram falar, desative o microfone, tá bom? Não se acanhe. Capítulo 3 é o capítulo da criação. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a formação dos mundos. Tá? E antes de começar a formação dos mundos, Kardec, ele faz uma pequena nota em que ele explica o que seria, o que é que estaria dentro do universo. Dentro do universo. E ele diz assim, que no universo, ele está compreendido a infinidade de mundos que vemos, ou seja, quais são os mundos que a gente consegue ver aqui da Terra a olho nu? A gente consegue ver Marte, a gente consegue ver, se eu não me engano, é Vênus, né? Me corrija se eu estiver errada. E com os telescópios da última geração, a gente consegue ver outros planetas do nosso sistema solar. Dentro desses mundos que a gente vê, o universo também compreende os mundos que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, tá? Plutão, que a gente não consegue ver olho nu, imagina aí, Saturno, né? Além desses mundos que a gente não vê, das outras nebulosas que existem no espaço, e que cada nebulosa dessa é um sistema, os seus planetas, seus sóis, suas luas, nós também temos, o universo também contempla os seres que são animados, ou seja, que são dotados de vida orgânica. Também os seres inanimados que não são dotados de vida orgânica. E também todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Porque vocês viram, né, com Daniel, que não existe o vácuo, que até o vácuo ele é preenchido. Não foi isso que vocês viram lá com ele? Que até o vácuo ele é preenchido. Então, tudo é habitado no nosso sistema. Tudo é preenchido. Então, a gente vai começar a refletir sobre isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa ou posso seguir? Posso seguir? Eu acho que sim. Vocês estão tudo caladinho. Vocês estão me ouvindo, né? Alguém quer falar? Não se acanhem, tá? Vocês também podem falar no chat que eu entrei com o meu celular aqui para acompanhar o chat também, tá?
Vamos lá. Formação dos mundos. Quem foi que criou os mundos, né? Ou será que o universo sempre existiu de todo sempre? O universo ele não pode se criar, se autocriar. Por quê? Porque, né, existe Deus. E se Deus existe toda a eternidade e o universo também, esse universo não seria obra de Deus. Olha só, né, a filosofada. Então, o universo, ele teve sim a sua origem. Ele não sempre existiu, tá? Então, por que Deus criou o universo? Isso é interessante, porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Por que Deus criou o universo? Aí os Espíritos dizem assim, criou porque quis. Aí vocês estão dando do primeiro fora, que a espiritualidade deu em Kardec. Mas é porque, assim, Kardec realmente, ele perguntava tudo mesmo. Ele esgotava um assunto. Então, Deus criou o universo por sua vontade. Tudo que a gente pode conhecer pela formação dos mundos é que esses mundos se formaram pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Eu acho que vocês lembram, né, daquele triângulo que Daniel mostrou para vocês, Deus no topo, Espírito numa ponta, matéria no outro, e no meio deles todos estava o que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, esses mundos que a gente vê, os que a gente não vê, eles são formados justamente pela condensação dessa matéria. Um exemplo muito claro é a água, né? A água ela tem os estados dela, não é isso? Tem os estados dela. Então, uma hora ela é fluida, outra hora ela é gasosa. Eu peço que alguém que entrou, que mude seu microfone, por favor. O que é que vai fazer, né? Ela condensar. Vai ser o agrupamento das moléculas da água, que vai fazer com que ela seja gasosa, que vai fazer com que ela seja mais, como é que se diz? Mas vai se tornar gelo. Então, a condensação do fluido cósmico universal que vai fazer, que vai formar esses mundos. Aí, por exemplo, os cometas. Os cometas é um começo da condensação dos mundos em processo de formação, tá? Então, é o exemplo da condensação desta matéria que vai começar a formação dos futuros mundos. E os espíritos dizem, absurdo é acreditar na influência vulgar que lhes atribui achar, por exemplo, eles vão falar mais na frente que, obviamente, a Lua, os astros causam influência magnética, né? Aí a gente vê pelo comportamento dos mares. O que os espíritos quis falar nesse ponto é em tipos de absurdo, achar que, por exemplo, que os astros regem a nossa vida e eu sou altamente refém da minha lua que está em não sei o quê, sabe? Essa terceirizar as nossas atitudes colocando culpa em signo, que muita gente faz, inclusive às vezes eu faço, né? Contar demais. Então, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, olha só, isso é uma palhinha do que a gente vai discutir mais para frente, quando a gente for falar sobre a progressão dos mundos, de que os mundos também estão nesse processo de renovação. Como nós também estamos, como os animais estão, então tudo se encandeia, como a gente viu, né? Não está saindo som? Alguém está dizendo? Então, tudo se encandeia. Tudo está em perfeita conexão. Desde o maior até o menor. Tá? Só o Criador sabe a duração da formação dos mundos, como, por exemplo, a Terra. Então, por mais que a gente estude a geologia, né? Por mais que a gente procure entender onde foi que começou, a partir de que ponto começou a existência da Terra, a gente vai lidar assim, com possíveis números. Só Deus sabe qual foi a formação, em que ponto que começou a condensação do fluido cósmico universal para dar origem à Terra.
Tá tudo tranquilo? Alguém quer complementar alguma coisa? Vocês podem falar no chat também. Vocês estão me ouvindo tudo direitinho? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim, via. Essa parte inicial do espiritismo, até a próxima quinta-feira, vai ser essa parte mais científica mesmo, tá? Essa primeira parte do espiritismo é bem mais científica. Depois a gente vai filosofar bastante, tá? Beleza, então eu vou continuar. No começo, tudo era caos, né? Isso me lembra muito a Gênese bíblica. No começo, tudo era caos, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Eu nunca esqueço esse início da Gênese. No começo, tudo era caos e os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, tudo tomou o seu lugar e os seres vivos foram surgindo conforme o estado do globo. Então, os elementos estavam dispersos e aí cada coisa foi se agrupando, tomando seu lugar e os seres vivos foram surgindo no nosso planeta conforme as condições que o planeta dava naquela época. Os seres vivos surgiram dos germes que a Terra continha e que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Eu vi uma experiência muito legal de uma mãe que ela é bióloga, né? Ela é bióloga, e ela pegou uma placa de Petri e colocou a mão da filha dela, né, nessa placa de Petri. E aí ela começou depois de um tempo, mostrou o tanto de micro-organismo que existia na palma da mão da filha dela. Então, imagina o tanto de germes que existem por aí, né, que a gente nem sabe que existe. E só esperou no momento propício para se desenvolverem. Então, foi assim que se surgiram seres vivos aqui na Terra. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, estavam em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra. Então, a vida, a matéria que dá vida, que é a parte orgânica, estava em seu estado de fluido, esperando também um momento adequado para se desenvolverem aqui na Terra. Por exemplo, trouxe uns exemplos para vocês. A formação dos cristais. A gente tem... As formações dos cristais são necessárias, né? O ambiente, o tempo adequado para se formarem. A conservação de sementes de plantas e células animais, que a gente também tem essa condição, né? De conservar para o momento propício da colheita, do plantio. Tudo requer um meio, né? Tudo requer uma temperatura apropriada. É o meio adequado para a vida começar. E um ponto muito importante que eu quero que desde já vocês gravem, né? Que há nesses germes um princípio latente de vitalidade. O que será esse princípio latente, né? Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. E aí eu trouxe um vídeo sobre o nascimento de uma nuvem. Eu gostaria de saber se vocês já viram, né? Eu achei muito interessante esse vídeo. E eu vou passar aqui para vocês, que ele é bem curtinho, para a gente entender como é que acontece, né, a condensação da matéria, a condensação desse fluido para a formação de alguma coisa. E aí eu trouxe esse exemplo, tá? Vou passar. Antes eu vou colocar a legenda, porque a legenda... A legenda está em inglês, né? Então, eu vou colocar em português. Só um momento. Took researchers less than 20 minutes to create this ice particle, but documenting the moment represents months of hard work and a new beginning. With this experiment,
researchers at Pacific Northwest National Laboratory witnessed for the first time at the sub-micrometer scale the birth of crystals that make up ice clouds. The thin and wispy clouds high in our sky are actually made of ice crystals. These so-called cirrus clouds play a major role in absorbing heat and warming our planet. That's why researchers want to know, where do ice clouds come from? To find the answer, they replicated the temperature, pressure, and humidity in our atmosphere inside a scanning electron microscope with one of the most finely climate-controlled chambers on Earth. In a space as small as the poppy seed, they witnessed water vapor forming ice onto a tiny mineral particle, a process known as heterogeneous ice nucleation. When a bunch of these ice crystals come together, you get a cloud. People who work in this area, and they know that these are really, really challenging experiments, and behind the set of this nice images showing the progression of ice crystals growing on the particle, there were like months and months work. The time-lapse images will give scientists new insights into the formation of ice clouds, and they remind us that the very clouds that shape our planet's climate start out very small. E aí, o que acharam? Alguém quer comentar o vídeo? Ninguém? Vocês estão muito caladinhos. Vocês gostaram do vídeo? Conseguiram compreender? Alguém? Oi, Josué, pode falar. Eu entendi mais ou menos do vídeo. Mas Foi? eu não entendi. Eu entendi mais ou menos do vídeo, não entendi muita coisa, não. Certo. O vídeo fala sobre a formação dos cristais de gelo, né? E como esses cristais de gelo formam as nuvens. E esses cientistas usaram como se fosse, vamos supor assim, um microscópio muito potente para poder acompanhar a formação desses cristais de gelo. E o que foi que eles concluíram? Que as nuvens são formadas por esses cristais de gelo, e que esses cristais de gelo são formados por partículas pequenininhas. Então, a conclusão que os cientistas nos trouxe foi isso, que tudo começa de algo muito pequenininho, que vai se agrupando, e vai se condensando e vai dando e surge a matéria, seja um cristal de gelo, seja os seres vivos e as plantas, as rochas, tá? Tudo tranquilo? Então vamos continuar. Vocês podem a qualquer momento desativar o microfone, tá bom? Então a espécie humana, nós, né, no caso, a gente veio ao nosso tempo. Não foi assim, vamos criar tudo, que tudo vai ser criado de uma vez. Não, a gente teve o nosso tempo. E a espécie humana, ela se encontrava entre os elementos orgânicos, por isso a expressão que a gente tanto conhece, né? Ao pó viestes, ao pó retornaste, ou como Eclesiastes nos trouxe. O pó retorna à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concebeu. Olha só, em Eclesiastes já se falava sobre a vida espiritual, sobre a vida após a morte, tá? Então, veja bem que isso não é teoria espírita, não. Isso é teoria do tempo do Ronconcon. Então, a gente também respeitou esse tempo de surgir aqui na Terra, dessa fase da humanização. Kardec ele chama na Gênesis de fase de humanização. Os nossos cálculos sobre o surgimento da espécie humana e da Terra, elas são aproximados, né? Foi aquilo que a gente falou, não dá para saber de exatidão. Tanto que Darwin tem a teoria do elo perdido, né? Ele acompanhou a evolução do macaco, mas ele não conseguiu ver o ponto de transição. Qual foi o ponto de transição exato do macaco
para o homem, para a espécie humana. Os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis de reprodução, assim como os demais seres vivos. Então, nós, os seres humanos, né, e também os animais e as espécies de plantas, têm essa capacidade de procriar, né, de cocriar. A gente tem nos nossos genes, nas nossas células, os meios orgânicos, os elementos necessários através da reprodução da vida, né? Por isso que a gente diz que nós somos convidados a ser co-criadores com Deus. Adão, acho que aí começa a pegar, né? Porque segundo a Bíblia, tem toda aquela filosofia do Jardim do Éden, que Adão foi o primeiro homem, Eva estava lá matando mosca, a serpente veio e disse, Eva, vem cá, minha filha, que vocês não estão sabendo nada da vida. Pega essa maçã aqui, que essa maçã é a maçã do conhecimento. Aí Eva vai lá, né, a pobrezinha da mulher iludida, e tem todo aquele negócio, expulsão do paraíso e tal, não sei o que. O que é que o Espiritismo nos traz sobre isso? O Espiritismo, infelizmente, ele não é romântico. Então, para quem gosta dessas teorias românticas, do Jardim do Éden, de Adão, Eva, ai meu Deus, aqui o romance começa a acabar, porque os espíritos dizem que Adão não foi o primeiro, nem o único homem a povoar a terra. Eita, molesta. Então, o espiritismo é contra a Bíblia, porque a Bíblia é o livro sagrado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Calma, a gente vai entender isso mais na frente. Nesse primeiro momento, vamos entender que Adão ele não foi o primeiro e nem o único homem a povoar a terra. Mas quem é Adão? Adão ele é associado a uma população que sobreviveu em certa região, a algum dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje já povoa. Então, Adão, para o espiritismo, é uma raça. E essa raça é composta por um aglomerado de pessoas, por uma comunidade. Essa raça, essa comunidade, ela é uma sobrevivente a gente, por exemplo, nós queremos sobreviver ao Covid, nós seremos, né, um sobrevivente de um desses grandes sacolejos que a Terra sofre desde sua criação. Tá? Então, para o Espiritismo, ela é essa raça que predominou, que sobreviveu a esses cataclismos e que povoou, ficou com essa missão de povoar a Terra, tá? Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Aí é um dos grandes, é uma puxada de cadeira, né? Isso que o Espiritismo faz com a gente. Mas eu fui criada acreditando que Adão foi o primeiro homem. Vocês calma, você ficou sabendo da metade da verdade. Agora a gente vai entender mais um pouquinho o que foi que aconteceu. E o livro Céu, Inferno e a Gênese, Kardec é fantástico. E eu trouxe esse livro, ou esse livro não, esse vídeo de Chico Xavier. Chico Xavier foi perguntado por um pastor, né? E isso, Fernanda, como aconteceu com vários outros povos que sumiram. Exatamente. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele foi questionado por um pastor sobre Adão, né? E aí Chiquinho, com toda a humildade dele, respondeu quem seria Adão. A Priscila, no caso, Adão não foi o único que sobreviveu. Isso, não foi. Adão foi aquela comunidade que sobreviveu, foi aquele grupo, entendeu? Tipo assim, a gente é considerada a raça ariana, né? Então, Adão foi uma raça de pessoas que sobreviveram a um desses cataclismos que, de vez em quando, solavancam a Terra. Não sei qual vai ser da nossa raça que vai sobreviver ao Covid, né? Vamos batizá-lo em breve, se Deus quiser. Então, Chico Xavier foi questionado sobre quem é Adão, e aí eu trouxe para vocês, tá bom? Vou passar aqui para a gente assistir junto.
sem desejar fazer contra-perguntas. Porque, às vezes, a contra-pergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, o livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, Sr. Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim vem se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos. Porque na segunda ação no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, Sr. Manuel de Melo, Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do caso. Aí vocês veem, né? De Adão e Eva, que é um homem e uma mulher, a gente tem como assim dizer, então veio Sete, veio Caim, veio Abel. Mas como é que 3 homens ia dar continuidade, né, à povoação, ao povoamento do nosso planeta? E aí Chico, de uma forma muito lúcida, né, e de uma forma muito humilde, nos traz essa reflexão, que se um dos filhos de Adão e Eva casou com uma pessoa de um outro local, de uma outra tribo, é de se concluir que existiam outras tribos, outras raças, além da raça adâmica. E aí a Graça trouxe raça adâmica, inclusive a tradução no hebraico de Eva é vida. E aí Chico Xavier nos chama a atenção de que a gente tem que levar com mais seriedade tudo aquilo que a gente lê, tomar cuidado com a interpretação literal, sempre cruzar com a história, com a ciência, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ana, Pode falar. Tá passando na Record a novela Gênesis, né? E eu tô acompanhando.
eu e o meu pai a gente ama e tal. Só que uma coisa, assim, nos primeiros capítulos que nos chamou a atenção foi exatamente isso. Se Adão e Eva foram os primeiros casais, quer dizer, o primeiro casal a habitar o mundo, como é que tinha outros povos? Esse foi o questionamento, sabe? E é igual você disse, o povo, as pessoas, elas vêm muito por uma história, por achar bonitinho, mas a gente tem que olhar direitinho. Mas como assim que tem mais gente, sendo que os dois são os primeiros? Justamente, né? Aí olha só como a gente é chamado à razão, né? E à reflexão. E o espiritismo, e a gente vai ver, né, que a base dela é a fé raciocinada, é a gente realmente ter parar para pensar, né, e para analisar. E não simplesmente, falou isso, tá dito, tá correto, é isso, é verdade suprema, não. Né? É realmente a gente se debruçar, estudar, se questionar e não aceitar coisas como verdade absoluta. Alguém quer comentar? É um tema bem assim, né, que chama bastante atenção porque é um dos primeiros encontros, há uma desconstrução, na verdade, né? Uma pessoa levantou a mão. Pode falar, Josué. É Josué, né? Sim, sim. No sentido de Gênesis, seria uma alegoria? Isso seria uma alegoria, justamente, tá? A gente tem que lembrar que o povo daquela época também, eles falavam da história também contando histórias, como Jesus falava, através de parábolas. Eles faziam de uma forma que o povo naquela época pudesse compreender. O problema é que a gente geralmente pega a letra e interpreta de forma literal. Alguém falou aqui no... Na Gênesis, a Graça falou, na Gênesis o homem foi criado no sexto dia e no sétimo descansou, ou seja, Deus ficou sem criar ou no ócio por um tempo. E a gente sabe que Deus não tem preguiça, né? Deus trabalha desde todo o sempre. Já dizia Jesus, meu pai trabalha desde todo o sempre e eu também trabalho. E aí a gente vai entrar num tópico que eu acho muito bacana, que é a pluralidade dos mundos, né? Muitos mundos, graças a Deus. Mas eu queria perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam, tá? O Espiritismo acredita em vida extraterrestre? E aí? O que é que vocês acham? Pode aí no chat, sim, não sei, vai saber. O que é que vocês acham? Sim. Sim? Fernanda também falou sim. Alguém discorda? A Vanessa acha que sim, Priscila sim, Bia acha que sim, a Bruna sim, tudo está aqui fora da órbita terrestre, extraterrestre. Bom, certo, Priscila sim. Vamos ver, né? Vamos descobrir. Todos os globos que circulam no espaço são habitados. Olha só, outra desconstrução, porque a gente foi criado para crer que só existe vida inteligente na Terra. Meu filho está estudando, né, o movimento da Terra, translação, rotação, o que é dia, o que é noite, e a professora só existe vida, por enquanto, pelo menos ela usou assim, por enquanto, só existe vida inteligente na Terra. Aí eu olhei assim para Mateus, eu disse, Mateus, ele disse, o que foi? Você sabe que isso não é verdade, né? Você sabe que todos os planetas têm seus habitantes lá, têm seus moradores. Não, mamãe, eu sei. Então, olha só como a gente se acha, né? A gente se acha os tais. A gente se acha que Deus iria criar todos esses planetas ao nosso redor no sistema solar, iria criar as nebulosas, dentro dessas nebulosas outros sistemas para a gente contemplar, para a gente pintar num quadro, vender e achar que é bonito. É muita arrogância da nossa parte, né? Então, os espíritos continuam. O homem na Terra está longe de ser o primeiro inteligência. Olha só que queda, né? Nossa, a gente está muito longe de ser o primeiro inteligência.
em bondade e em perfeição. E não se preocupem, eu sei que a cabeça fica assim, né? Fervilhante. A gente vai falar isso bem bacaninha no próximo livro, do Livro dos Espíritos, tá? No capítulo 2, quando a gente for falar sobre espíritos, se eu não me engano. Então, a gente vai falar sobre a escala espírita, a gente vai falar sobre tipos de mundos, tá? Não fiquem afobados aí, angustiados. A constituição física dos diferentes... Opa, foi para frente. A constituição física dos diferentes globos não é a mesma, possuindo organizações diferentes. Essas devem ser apropriadas ao meio que eles são chamados a viver. A constituição física de Marte, de Plutão, de Vênus, de Júpiter, Saturno não é idêntica da Terra, são diferentes. Então, se a constituição física desses mundos são diferentes, é da gente supor e concluir que lá existem outros tipos de vida que são organizações diferentes, né, corpos, plantas que são diferentes da nossa, né? Por quê? Porque assim como aqui na Terra existem as suas exigências para a gente reencarnar aqui, o nosso corpo físico tem que ser assim, tem que ser assado, porque tem a gravidade e o ar que se respira é o oxigênio. Lá também tem as exigências dos outros mundos, né, em que esses habitantes são chamados a reencarnar lá. Então, apesar de alguns mundos não receber ou não ter sol, porque a gente diz assim, porque tal planeta não pode ter vida, porque lá não chega a luz do sol, e o sol é o que dá vida aqui na Terra. Aqui no nosso planeta e nos planetas mais próximos da gente. Mas planetas que não tenham sol, isso não significa que não tenha vida. Por quê? Porque esses planetas, eles podem usar outros tipos de fontes, como a eletricidade, né, que a gente conhece muito pouco da força da eletricidade e ainda menos da energia nuclear, né? Ou outros tipos de fontes que a gente nem conhece. Vamos lá. Vou ler aqui um pouquinho os comentários de você. Fernanda, fora do planeta, Terra existem, ou em outros planos. Porém, quando se fala extra, a gente imagina um ET de filme. Pois é, né? Já eu falo para os meus alunos que o mundo é muito lindo para ter só a gente. O universo, né? Infinito. É infinito para ter só a gente, né? Que vida mais solitária, mais triste. Acho que o Espiritismo acredita sim, partindo dos pressupostos que o Espírito partilha todo o universo e não somente a Terra. E aí a gente pode concluir que em certo momento da vida nós somos extraterrestres, né? Porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Ninguém vai virar pedra. Um dia a gente vai desencarnar e vai voltar para o plano espiritual, para alguma colônia, para outros mundos que não são a Terra. Então, a maior parte do tempo a gente é mais extraterrestre do que terreno, né? O problema é o grande tabu que foi criado em cima disso. Como a Fernanda falou, a gente imaginou aqueles ETs, né? Gosmentos de Hollywood. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ana, eu vejo como o povo fala sobre a verdade absoluta, né? Que a gente tem a verdade aqui na Terra, né? Igual você disse, o Sol é vida, mas é vida para a gente aqui na Terra. Então, às vezes, para outros seres, outras vidas que habitam outros planetas, às vezes a verdade para eles é outra, a vida deles é outra. Então a gente não pode falar só a gente. Isso é muito egocêntrico, porque achar que a gente é só a gente que existe. Justamente. Excelente. Alguém quer mais falar? Ana, o que acontece, a nosso ver, é que as ciências têm buscado investigar o desconhecido com base no que ela conhece, apenas no conhecido por agora. E aí onde vem uma grande barreira, né? Porque se fala, por exemplo, em universo, mas conforme a física de partículas avança,
já vai abrindo a possibilidade para multi-universos, né? Mundos que se interpenetram sem serem percebidos um pelo outro, justamente porque a matéria daqueles orbes, daquele plano é diferente, né? Vibra numa frequência diferente e não são percebidos por ele. Então, eu creio que conforme a ciência vai avançando, isso aí vai abrir um leque de possibilidades, né? De outros olhares. Por exemplo, você vê muito eles investigando se existe vida em outro planeta e começam procurando se existe água naquele planeta. E quem garante que a água, pelo menos conforme nós a conhecemos naquela Constituição, é essencial para uma possível vida ali? Ele pode não ser necessária, é para nós, é o nosso ponto de vista, são nossas necessidades orgânicas, mas pode não ser essencial ao organismo de outros seres, né, em outros orbes. Então, é uma barreira que vai sendo vencida, né, pouco a pouco. Isso, porque a ciência, ela acredita se tiver provas, né, se tiver como provar, se tem que ver como testar. E, às vezes, a questão espiritual um pouquinho mais à frente da ciência, porque é como se a espiritualidade desse a mão para a ciência, para apoiá-la e andarem juntos, né? Isso que a Graça falou é importante, que, por exemplo, num livro chamado Diário de uma Mãe Morta, que foi de Chico Xavier, pelo espírito da própria mãe dele, né, Maria João de Deus, lá ela falava que existia água em Marte. E olha aí o tempo que essa obra circulou por aí. Anos recentes, a ciência comprovou a existência de água em Marte, coisa que já se falava há muito tempo em livro espírito. A Fernanda falou aqui na Terra mesmo. A Priscila antes. Temos possibilidades infinitas de sobrevivência, até povos com inteligência mais avançada que já até criaram suas próprias fontes de energia, justamente. E nós ainda mal conhecemos todo o poder da elétrica e a gente só usa energia nuclear para guerra, né? Para afrontar. Fernanda, aqui na Terra mesmo, temos organismos anaeróbicos e também micro-organismos que fazem quimiossíntese. Tem o uso de solar, tem o uso da luz solar e clorofina, exemplo das bactérias intestinais. Pois é, imagina no cenário apocalíptico, essas aí teremos organismos que ficarão de boas, né? Se tiver um extermínio aí, eles vão sobreviver e vai recomeçar um novo ciclo de vida, a vida vai continuar. Agora, essa última parte do capítulo 3, em que Kardec lança essa nota que se chama Considerações e Concordâncias Bíblicas, tá bom? O que Kardec diz? Kardec diz que, apoiada na ciência, a razão reconheceu a dessemelhança de algumas teorias a que os espíritos nos oferecem e que confirma a opinião que há muito tempo é admitida pelos homens mais esclarecidos. Ou seja, sobre o Jardim do Éden, né, sobre o grande dilúvio, e a ciência veio nos mostrar que não é bem assim, né, apoiada na sua razão. E os espíritos, através da codificação do espírito, vieram nos confirmar a opinião da ciência, que há muito tempo, como Kardec diz, né, os homens mais esclarecidos já falavam, inclusive homens religiosos, tá? A teoria está em contradição com os textos bíblicos ou resulta da interpretação equivocada de algo que só tem sentido alegórico, como onde vocês falaram? Será que quem é que está errado, né? Aí a resposta, se tomarmos ao pé da letra essas expressões, teremos interpretações equivocadas sobre as obras do Antigo Testamento e também do Novo, né? Porque convenhamos que tem muita gente que pega o Evangelho do Cristo e fala coisas terríveis, né? Totalmente contrários aos ensinamentos de Jesus. Então, o que é que precisa é a gente não tomar as coisas ao pé da letra e se estudar. Porque se a gente leva as coisas ao pé da letra, a gente tende ao erro, a gente tende a se equivocar. Por exemplo, a criação da Terra. A Graça falou, né, sobre a criação. Porque Deus criou em 6 dias e descansou 1. Mas Deus não deixa de trabalhar. Né? Deus não... Ele é uma inteligência suprema. Ele já
tem o próprio método dele de recarregar as próprias baterias. Os 6 dias indicam outros tantos períodos, cada um talvez de muitas centenas de milhares de anos. Então, os 6 dias seriam ciclos, seriam períodos na história da Terra. E em cada ciclo, ou seja, no primeiro dia, teríamos centenas de milhões de anos. No segundo dia, mais um ciclo, mais centenas de milhares de anos. Terceiro dia, e assim sucessivamente. Isso é confirmado através dos fósseis, os fósseis que os cientistas acham. E os 6 dias poderiam ser ciclos que o nosso planeta passou e que ainda passa. Ou seja, não parou não, esses ciclos continuam. E Kardec fala isso na Gênese com muita propriedade, sobre esses ciclos, sobre esse período de transição que a gente passa, como pertencente a um desses ciclos, tá? Inclusive, tem um seminário muito bom do Haroldo sobre Apocalipse, que, se vocês quiserem, eu estarei passando para vocês assistirem. É um seminário muito bom. Tem um tempinho aí, mas é muito atual. Outro exemplo, aparecimento dos seres vivos. A ciência descobriu a ordem que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, o que está de acordo com a Gênese. Né? Primeiro os seres aquáticos, depois os seres terrestres, depois os seres que voam. Então, está de acordo. E isso sempre ocorreu segundo a vontade de Deus, segundo as leis da natureza, que Deus não derroga as próprias leis. E isso aconteceu em alguns milhões de anos, assim como Moisés, como o homem, sendo o último a surgir na criação. Tá? Que caso, tá bom? O grande dilúvio de Noé. Moisés afirma que no ano de 1654, de acordo com o calendário judeu, que é um calendário diferente do nosso, tá? Que tem uma corrente judaica que não aceita que Jesus foi o Messias, então eles não têm um calendário depois de Cristo, tá? A geologia mostra o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, ou seja, o grande cataclismo, se aconteceu, foi antes do homem surgir. Porque não há registro do surgimento do homem nem de animais naquela época. Então, ficará provado que Adão não foi o primeiro da criação, ou que essa criação se perde na noite dos tempos. O espaço de 600 anos, esse espaço de 600 anos seria o espaço do grande dilúvio, após o grande dilúvio, até o surgimento do homem, não seria tempo suficiente para que houvesse toda a povoação do nosso planeta, desse espaço. Assim como para os avanços evidentes da civilização daquela época. Isso é cientificamente impossível. Creio que em 600 anos, depois do grande dilúvio, tudo começou do zero. Não é mais fácil a gente crer isso aqui, que a criação do homem se perde nas noites do tempo. Vamos lá, continuando. Isso é a anotação de Kardec, viu? Qualquer coisa vocês se acertem com ele. Diversidade das raças. Para que tenha havido cruzamento das raças, era preciso que houvesse raças distintas. Né? Então, se houve raças distintas, Adão não foi o primeiro homem a povoar a Terra em nenhum mundo. Houveram povoamentos ao mesmo tempo em vários locais do mundo. Tá? Qual é a conclusão de Kardec? Diversas são as origens, ou seja, Adão não foi o primeiro nem o único. O dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial. Aconteceu em algum lugar do globo, mas que não foi o extermínio de toda a vida na Terra. O que foi confundida com o cataclisma geológico, com a adoção de uma alegoria peculiar ao estilo, né, do povo daquela época. E volto a dizer que também tem que usar os meios que eles tinham para poder ensinar as pessoas, a qual se encontra os livros sagrados de todos os povos. E aí eu adoro essa citação de Kardec, vou até postar no cantinho amanhã. Olha só o que o nosso codificador traz. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Olha só que coisa fantástica, né?
Em todas as épocas em que a humanidade negou a ciência, foram épocas difíceis, foram épocas dolorosas, foram épocas de sofrimento. E logo após essa época em que a ciência volta a tomar o seu local de destaque, há um boom de desenvolvimento intelectual, moral e científico. Então, essa questão que religião e ciência não caminham juntas, ao contrário, elas se engrandecem, elas crescem juntas. A Ingrid falou, a ciência é arrogante. Ela precisa de provas, né? Me prove que você está certo. A prova é de quem acusa. Ana, indica a série do Felipe Castanhari na Netflix. Eu acho que eu vou assistir com meu marido, já. A Fernanda, o homem sempre imaginou que chegamos a acreditar que todos giravam ao redor da Terra. Imagina a loucura, né? Olha o egocentrismo aí. Ao invés de nós ao redor do Sol. Isso porque a Terra era a imagem e semelhança de Deus, né? E as pessoas foram mortas ainda por irem contra isso, justamente. Imagina o cientista hoje, gente. Imagine, o cientista hoje tendo que lidar com a Covid. A gente está muito mais avançado que na época de Cabral, né? Há uma clara negação da ciência e a gente está pagando um preço muito caro por isso, né? A Bruna, acho que o Covid mostra isso na prática. Todos os países que negaram a ciência tiveram grandes dificuldades e só se organizaram após caminhar com ela, justamente. Torço muito para que o Brasil crie vergonha na cara e que se organize, né? Porque a gente merece se organizar. Então, ó, religião, ciências, de mãos juntas, sim, engrandece. E aí, para encerrar nosso estudo de hoje, alguém quer falar alguma coisa? Tá, vocês vão falar agora. Então, ao final dessa reflexão, vamos responder a seguinte questão. Como é que eu me senti diante a criação segundo os ensinamentos dos Espíritos? Como é que vocês se sentiram em relação aos mundos habitados, a Adão não ser nem o primeiro nem o último? Como é que vocês se sentiram em relação a isso? Falem para mim. De certa forma, eu me senti bem, viu? Porque pelo menos indicou que eu não tô doida. Porque, igual eu disse, ficou confuso, sabe? Eu li a Bíblia, lia cada pedacinho um punhado de vez para ver se eu entendo. E agora tá que eu tô entendendo alguma coisa, porque não fazia sentido ser só duas pessoas para povoarem um planeta inteiro. Diga aí, né? Tem que ser uma coisa muito louca, né? Só dois seres responsáveis por povoar o planeta inteiro, coitada de Eva, viu? Para fazer tanto par. Alguém mais quer falar? Não vamos esquecer uma serpente que fala. Em que momento esses animais deixaram de falar, pelo amor de Deus? Minha filha, minha cachorra só faltava falar, assim. Alguém mais quer colaborar? Eu achei interessante, que dá para ver que a ciência cada vez vai avançando, vai descobrindo nova descoberta, e como a doutrina não é contra a ciência, mas anda lado a lado. Isso ajuda muito a compreender certas coisas. Isso. E Kardec ele é muito claro em dizer que se em algum momento a ciência avançar mais do que o espiritismo, nós espíritas devemos seguir a ciência. Uma contradição, siga a ciência. Né? A gente vê muitos espíritas hoje dizendo, mas eu sou espírita, eu creio na reencarnação, não preciso me preocupar com Covid, não. Pois não se preocupe, não. Não escuta a ciência, não. Alguém quer falar? Pois é, a ciência ela está a serviço de Deus.
É um grande equívoco tratar a ciência como opositor ao espiritismo. Kardec assegurou isso, né? Que se em algum momento houvesse algum conflito, que ficássemos com a ciência, né? Deixando claro o caráter mesmo objetivo, investigativo, que era necessário sim parar, observar, meditar sobre aquilo. E mesmo quando ocorrem equívocos grandiosos, ainda assim ela está a serviço de Deus. E um exemplo muito claro que a gente pode ter a esse respeito é que a própria tecnologia que foi desenvolvida para a bomba atômica, utilizada na Segunda Guerra, é a mesma que alimenta esses equipamentos maravilhosos que nós utilizamos para fazer exames, né, de imagem de alta precisão e que salvam milhares de vidas hoje em dia, aliás, milhões. Então, tudo depende da forma como nós utilizamos, né, do nosso avanço moral, intelectual acompanhando o moral, vai ser a grande diferença mesmo, as duas asas, né, que vão nos conduzir a Deus. E aí a Priscila falou assim: senti que não estava deslocada quando acontecia, quando eu estava na igreja. É, amiga, bate. Tem algum lugar, tem alguém que pensa como eu. Aí a Débora disse: confesso que é difícil de assimilar, leva um tempo, mas é muito mais racional pensar dessa forma. Vá bem no seu tempo, Débora. Vai ler um pouquinho, aí reflete sobre aquilo, depois avança mais um pouco, sem pressa, tá? Mas eu também, assim, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu senti um alívio muito grande. É tipo a Priscila, meu Deus, graças a Deus, né, eu não estava louca, não estava pirando, né? E minha mãe, por exemplo, ela tem uma dificuldade imensa em falar sobre vida após a morte, por exemplo. Então, vamos no nosso passo de cada vez. A Fernanda, talvez a falha no moral foi o essencial para que o Covid esteja aí, nossa forma de nutrição, de respeitando o animal, justamente. Alguém quer mais falar? Ter mais alguma coisa? Todos caladinhos. Eu espero que vocês estejam refletindo. Vou parar aqui a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado da reunião de hoje. Tá? E é isso, pessoal. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. O convite é feito, né, a todos nós para lermos e aprendermos juntos, como diz Chico Xavier, né? Somos todos aprendidos. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Hoje a Renale fugiu, acho que a Renale não está aqui. Eu vou chamar a atenção dela. Não acredito, Renale, que você fugiu. Alguém quer fazer a nossa prece? Olha, só digo uma coisa para vocês. A gente vai chegar nas leis morais, vai ter a lei da adoração. A gente vai passar bem umas semanas só nessa lei. E aí vocês vão ter que ser intimados a fazer a prece. Graça, quer orar para nós? Ou melhor, orar com a gente, né? Bora, Graça, desativa esse microfone. Ah, meu Deus, vocês são demais, como é que pode, hein? Minha gente, é uma prece. Então vamos lá. Vamos nos concentrar. Pensar em coisas boas. Positividade, luz, pensamento e energia, sintonia com o alto, com Deus,